Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por todos nós. Caríssimos amigos e participantes da campanha Vinde Nossa Senhora de Fátima, não tardeis, sejam todos bem-vindos para mais este Conviver com Maria. Na nossa última conversa tivemos a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre as 3 crianças de Fátima que viram Nossa Senhora. Quantas maravilhas, não é verdade? Tivemos a oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Pois bem, hoje gostaria também de continuar contando as maravilhas na vida desses 3 pastorinhos. Nós sabemos que a rotina daquelas crianças mudou completamente depois que elas tiveram a graça de contemplar Nossa Senhora. Mas não apenas a rotina do dia a dia, do modo de viver, mas sobretudo o que mudou foi o modo de como viver. Elas passaram a ter uma outra visão das coisas. Francisco, por exemplo. Francisco foi o que mais sério levou aquilo que Nossa Senhora pediu para ele. Ele foi um daqueles que apenas via Nossa Senhora. Jacinta ouvia e via Nossa Senhora, e Lúcia era a única que conversava com Nossa Senhora. E foi o que Nossa Senhora disse para Lúcia quando perguntou se Francisco iria para o céu. E Nossa Senhora disse para ela: Francisco irá para o céu, mas terá que rezar muitos terços. Ou seja, Francisco, pequeno, mas já era um pouco relaxado em suas orações. E ele então, depois daquilo que ele ouviu de Nossa Senhora, ele tomou inteiramente a sério o pedido dela, a tal ponto que ele começou a ir para a escola. Aliás, foi uma própria sugestão de Nossa Senhora, que pediu para que aquelas 3 crianças aprendessem a ler e a escrever. E Francisco, quando estava na escola, qualquer oportunidade que ele tinha, ele corria para o que ele chamava de Jesus escondido. Ou seja, Jesus escondido era Jesus na Eucaristia. Então se via Francisco ali, de joelhos diante de Nosso Senhor sacramentado, rezando o seu terço. Uma certa ocasião, ele repreendeu a Lúcia. Lúcia estava brincando com algumas crianças. Ou seja, uma brincadeira na época que era de dançar estes fados que se tem o costume de dançar em Portugal. E Francisco disse: mas Lúcia, estás a bailar? E Lúcia então olhou para Francisco: mas é que elas me insistiram tanto. E Francisco repreendeu: tá bem, Lúcia, mas você viu a Nossa Senhora. É possível alguém que viu a Nossa Senhora estar brincando? É o momento de rezar. Rezar e fazer sacrifício pela conversão dos pecadores. E assim foi a seriedade daquele menino, de apenas 9 anos de idade, que tomou a sério o pedido que Nossa Senhora havia feito a ele. Jacinta não era diferente. Jacinta, certa ocasião, ela estava brincando, de repente olhou e viu a Lúcia. A brincadeira dela justamente era uma brincadeira chamada de prenda, que consistia que aquela que perdia tinha que fazer um desejo daquela que ganhava. E justamente nesse dia, Jacinta havia perdido. E coube a Lúcia então aplicar um pedido a Jacinta. Olhou para Jacinta e disse: então, Jacinta, você perdeu? Então vai fazer o seguinte, está vendo ali? Estava o irmão dela. Aí Lúcia disse: você vai até lá, dê 3 abraços e 3 beijos no meu irmão e depois volte para cá. Jacinta olhou para Lúcia e disse: não, isso eu não vou fazer. Porque em vez de mandar abraçar e beijar o seu irmão, você não manda, por exemplo, ir abraçar e beijar aquele crucifixo? Ali na parede próximo estava um crucifixo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lúcia disse então: está bem, então vá. Então Jacinta foi, pegou uma cadeira, colocou aos pés de Jesus, levantou, tirou o crucifixo
E Lúcia disse: Jacinta, então faça o seguinte, dê 3 abraços e 3 beijos, um por você, um para mim e outro por Francisco. E Jacinta disse: para Jesus eu dou quantos abraços e quantos beijos forem necessários. E assim, a rotina daquela criança se transformou numa verdadeira vida de oração e de penitência. Ela não tinha problema de fazer sacrifício. Certa ocasião, estava indo levando as ovelhas para pastorear, quando elas resolveram fazer um propósito. As 3 crianças: hoje nós vamos fazer o sacrifício de não beber água. Imagina, debaixo de um sol forte, 3 crianças passarem o dia sem beber, era muito duro. Até o ponto que chegou um certo momento que Jacinta estava com a cabeça doendo de tanta sede que tinha. Passaram em frente onde tinha um lago e Jacinta disse para Lúcia: Lúcia, eu estou com tanta dor de cabeça que eu não vou aguentar, eu vou beber um pouco de água. Lúcia disse: então tá bem, eu vou correndo ali na casa da tia fulana e vou pedir para ela um pouco de água para nós bebermos. E Jacinta disse: não, eu não quero água fresca, eu quero beber aqui da água da lagoa. Mas, disse Lúcia, minha mãe disse que não podemos beber dessa água porque essa água não é boa, ela pode fazer mal. E Jacinta retrucou: exatamente por isso que eu quero beber dessa água. Já que não posso fazer o sacrifício de ficar sem beber, então eu vou beber dessa água que não é boa, pelo menos para fazer o sacrifício de beber uma água ruim. E assim era a vida daquelas crianças. Infelizmente, muitos casos existem que não dá para contar, pois o tempo nos é curto. Quero contar um último para terminar esse nosso conviver de Maria com hoje. Francisco, certa ocasião, ele viu umas crianças que se aproximaram brincando e disseram algo que era feio. Francisco repreendeu: não fale isso porque isso não é bom. E ele usou esta seguinte frase, que eu quero repetir como ele mesmo disse: Nossa Senhora disse que íamos ter muito que sofrer. Não me importo, dizia Francisco, sofrerei tudo o que ela quiser, pois o que eu quero é ir para o céu. E assim, caríssimos amigos, queria terminar essa pequena conversa do dia de hoje com esta frase, pedindo essa graça de irmos para o céu. E qual oração que devemos fazer? Uma oração que a própria Jacinta fazia todos os dias. Ela, para pedir a graça de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, ela rezava o seguinte: ó Jesus, eu vos amo. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Com essa linda oração que sempre saía dos lábios de Nossa Senhora, gostaria de terminar este conviver de Maria com hoje. Eu sei que eu prometi para vocês que ia falar sobre a morte, dos 2 pastorzinhos, mas o tempo nos ficou curto e eu prometo, no próximo conviver com Nossa Senhora, contar como foi o fim da vida dessas 2 crianças que foram chamadas os anjinhos de Portugal. E se você gostou deste conviver, por favor, não deixe de compartilhar com seus amigos, deixe o seu like e até a próxima, se Deus quiser.